Nesse vídeo falaremos sobre concreto armado, aderência, tensão de aderência e processo de ancoragem. No concreto armado, a estrutura de concreto possui em seu interior armaduras feitas com barras de aço. Segundo a NBR 6118, elementos de concreto armado são aqueles cujo comportamento estrutural depende da aderência entre o concreto e a armadura, e nos quais não se aplicam alongamentos iniciais das armaduras antes da materialização dessa aderência. O forte do concreto é a resistência à compressão. As armaduras são necessárias para atender à deficiência do concreto em resistir a esforços de tração, sendo indispensáveis na execução de peças como vigas e lajes. Podemos visualizar que na parte superior da viga está atuando forças resultantes de compressão no concreto. E na parte inferior, forças resultantes de tração no aço, gerando assim o diagrama de deformação. Aderência concreto e aço. Na aderência entre o aço e o concreto, as tensões de tração devem ser transmitidas do concreto para o aço. Para que o aço trabalhe com eficiência, tem que haver uma perfeita aderência entre os dois materiais, funcionando como um único material. Tipos de aderência: aderência de contato, aderência por atrito e aderência mecânica. Na barra lisa, ocorre a aderência por atrito. Na barra nervurada, aderência mecânica. A aderência mecânica consegue mais eficiência devido às nervuras. Para efeito dessa norma, a capacidade aderente entre o aço e o concreto está relacionada ao coeficiente eta1. Podemos visualizar que nas barras nervuradas o eta1 é igual a 2,25. A aderência depende da posição das barras segundo a NBR 6118. Barras posicionadas na parte superior da viga têm menor aderência, devido à formação de acúmulo de água de amassamento, que posteriormente será absorvida pelo concreto durante a cura, formando assim vazios na parte inferior das barras superiores, que por isso reduz a aderência. Considera-se uma boa situação quanto à aderência nos trechos das barras que estejam em uma das posições seguintes: com inclinação maior que 45 graus sobre a horizontal, ou horizontais com inclinação menor que 45 graus sobre a horizontal. Para elementos estruturais com H menor que 60 cm, localizado no máximo 30 cm acima da face inferior do elemento ou da junta de concretagem mais próxima. Para elementos estruturais com H menor que 60 cm, localizados no mínimo 30 cm abaixo da face superior do elemento ou da junta de concretagem mais próxima. Na NBR 6118, a resistência de aderência de cálculo deve ser obtida por essa expressão: FBD, onde o eta1 está relacionado à conformação superficial do aço, o eta2 está relacionado sobre a posição relativa das barras, e o eta3 está relacionado ao diâmetro das barras, onde o FCTD é a resistência à tração de cálculo do concreto. A área de aderência é o produto da seção pelo perímetro. A força aderente é o produto entre a área de aderência vezes o FBD, tensão aderente. Ancoragem concreto e aço. Segundo a NBR 6118, todas as barras das armaduras devem ser ancoradas, de forma que as forças que estejam submetidas sejam integralmente transmitidas ao concreto, seja por meio de aderência ou de dispositivos mecânicos,
ou pela combinação de ambos. Por aderência, acontece quando os esforços são ancorados por meio de um comprimento reto, ou com grandes raios de curvatura, seguindo ou não de ganchos mecânicos. Acontece quando as forças a ancorar são transmitidas do concreto por meio de dispositivos mecânicos acoplados à barra. Pode ser barras transversais soldadas, ganchos das armaduras de tração, prolongamento retilíneo da barra ou grandes raios de curvatura. Comprimento de ancoragem. O LB é igual ao φ sobre 4 vezes o FYD sobre o FBD. Ele tem que ser menor que 25% do φ. O comprimento de ancoragem necessário é o LB necessário, que é igual ao alfa vezes o LB vezes a área calculada sobre a área efetiva. Isso tem que ser maior que o LB mínimo. O LB mínimo é o maior valor entre 0,3 de LB, 10 φ e 10 milímetros. Ganchos de armaduras de transição. Podem ser semicirculares com ponta reta de comprimento não inferior a 2 φ ou em ângulos retos, com ponta reta de comprimento não inferior a 8 φ. Para barras lisas, os ganchos devem ser semicirculares. Ou em ângulos de 45 graus, com ponta reta de comprimento não inferior a 4 φ. Barras transversais soldadas. Seja o diâmetro das barras soldadas, o φt tem que ser maior que 0,6 φ. A distância das barras transversais ao ponto de início da ancoragem seja maior que 5 φ. E a resistência ao cisalhamento da solda supere a força mínima de 30% da barra ancorada. Obrigada.